Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Voltando depois de uma pausa de eleições e Sírio, né? A gente volta para trazer um conteúdo especial sobre as eleições do Paysandu Esporte Clube. Eu sou o Alexandre Alencar, esse, claro, é mais um produto RomaCast que você confere no Spotify em formato de áudio e também no YouTube em formato de videocast. Ao meu lado aqui, Júnior Cunha do portal Roma News. Fala, Júnior, tudo bom, cara? Fala, Alexandre, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aí no Spotify, também no YouTube. Bora lá começar a falar de eleição no Paysandu. E a nossa proposta com esse conteúdo é trazer todos os candidatos à presidência do Paysandu Esporte Clube. O primeiro convidado nosso aqui é Sérgio Solano, candidato à presidência do Papão, que no próximo dia 7 de dezembro os sócios vão escolher quem será o novo mandatário do biênio 2023 e 2024. Bem-vindo, Solano, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser uma honra bater um papo contigo aí pela próxima meia hora. Primeiramente, a honra é nossa, porque inclusive é meu debut aqui no Roma News, né? E detalhe, debut em podcast. Eu nunca fiz podcast, então me perdoe se houver alguma falha, aí porque eu sou sangue novo no negócio. Não, tranquilidade. E estamos aqui para abrilhantar aí o programa de vocês, dentro das nossas limitações. Tudo que vocês quiserem saber a respeito da eleição de Paysandu, estou aqui prontamente para responder, não tenho restrição à pergunta, já falei. Então, vamos lá, estamos aqui à disposição. Primeiro, começo te apresentando para quem é torcedor do Paysandu, que não está muito ligado nas eleições. A maioria dos torcedores, o grosso mesmo dos torcedores, não é muito ligado em eleições, está lá para ver o futebol, enfim. Mas quem é mais ligado já te conhece, ex-jogador de basquete, a gente estava conversando aqui em off do clube. Há quantos anos vivendo o Paysandu? Te apresenta aí para a torcida bicolor. Eu entrei no Paysandu, lembro, Luizinho, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi numa tarde, final de tarde de 6 de agosto de 1968. Eu tinha 13 anos naquele momento. Me apresentei para jogar basquete. E para minha felicidade e prazer, nesse mesmo ano, eu tive um bom desempenho nas categorias de base, que eu fui guindado para a principal. Então, com idade infantil, com 13 anos, já fui campeão adulto pelo Paysandu. E aí começou a minha trajetória no basquete, que foi até 82, ininterruptamente, sendo que em 74 eu fui convocado para a seleção brasileira de handebol, que era um esporte paralelo que nós fazíamos. E na volta da seleção, declinando todos os convites dos grandes clubes do Sudeste que me fizeram para ir para lá, eu prefiro ficar em Belém e fundar o departamento de handebol do Paysandu. Foi fundado por mim. Aí naquela ocasião fui atleta, fui treinador, diretor, roupeiro, que era o que acontecia naquele momento lá atrás, né? De lá, o crescimento com o clube foi a lida, né? Eu nunca tive intenção alguma de sair, tanto que as propostas que me vieram foram propostas proporcionalmente para a época fantásticas, de grandes clubes, como o Minas Tênis Clube de Minas Gerais, como o Esporte Clube Pinheiro de São Paulo, Corinthians, Flamengo do Rio, mas não me cativou, prefiro ficar aqui em Belém para defender meu time e fundar o departamento do clube. Quando foi no início desse século, o Paysandu criou a categoria de beneméritos atletas e eu fui um dos escolhidos para ser benemérito atleta. Uma honra, né? Uma honraria que realmente... E quando foi em 2016, o Conselho Deliberativo guindou os beneméritos atletas para a condição de benemérito. E como tal, aí eles passam a ser, a partir desse momento de 2016, conselheiros natos do Conselho Deliberativo. Aí eu já, nesse momento, eu já entro no Conselho Deliberativo. Até então não tinha entrado, em função que eu não era conselheiro. Aí quando eu passo a ser conselheiro nato, aí eu começo a reativar e começo a frequentar constantemente, como frequento até hoje, sem voltar à reunião e participar. E nessa participação constante, eu comecei a partir de 2016 para cá, eu comecei a ver muitas coisas. E chegou ao ponto culminante de que chegar agora esse ano eu achar que eu deveria sair candidato em função de que a bandeira que eu defendia com relação à integridade do clube era completamente diferente das que são impetradas lá dentro. O que eu vejo lá dentro é uma sucessão de gestão irresponsável. Agora, Solano, entrando já em assuntos mais específicos, futebol hoje ele é o carro-chefe dos clubes, né? Como que tu pretende trabalhar
caso eleito, com o futebol do Paysandu, em termos de elenco e também de diretoria. Perfeito. Nós estamos compondo a nossa diretoria, nós estamos com uma pessoa na nossa chapa, o nosso vice-presidente de operações, o doutor José Prado, e meu amigo, era uma pedra de diamante no meio da rua, estou falando metaforicamente, e todo mundo passava e não dava valor, achava que era uma pedra qualquer de bijuteria. Me foi apresentado pelo presidente Maia, ao qual eu agradeço, e eu fui conhecer essa pessoa, o doutor Prado. Meu amigo, o cara tem um conhecimento. Eu nunca tinha ouvido falar duas palavras que elas juntas, o que representa, que chama-se capital intelectual. Então, este capital intelectual, já me aprofundei, já estudei, já estou ciente de que tudo representa. Então, este capital intelectual será o carro-chefe da nossa gestão. Por quê? Capital intelectual não é dinheiro. Capital intelectual é você ter a capacidade de escolher as pessoas certas para o lugar certo com conhecimento de causa. Isto é, simplificando, eu não vou botar um médico para administrar uma obra ou um engenheiro e vice-versa. Então você tem que ter isso. Então isso é que o Paysandu não tem. É uma gestão amadora que chega a ser até irresponsável. Se você vê as gestões, você perguntar quem é o diretor disso, quem é o diretor daquilo, quem é o diretor daquilo, outro não tem. Para você justamente... Por exemplo, se você perguntar você me fez uma pergunta, quem vai ser meu diretor de futebol, né? Pergunte hoje para o presidente do clube quem é o diretor de futebol do Paysandu. Se você for lá no organograma do clube, que tem as 23 diretorias estatutárias, entre elas diretor de futebol, que ele, por obrigação, tem que indicar um nome para diretor de futebol, ele colocou comissão. Base, diretor de base, comissão. Então, quer dizer, você não tem nem com quem responsabilizar estatutariamente as coisas que acontecem no futebol. Por quê? Porque eles monopolizam. Então, nós não vamos monopolizar. Então, esta função, aí voltando para a pergunta, do futebol, está toda sob a cargo e administração do Dr. Prado. O que eu posso dizer para você é o seguinte, não existe pessoa aqui, eu não vou estender só a nossa região norte, que tenha um conhecimento de causa tão profundo, não é só do futebol, não é só futebol em si, é da administração moderna, que no clube não tem. Então, o que nós temos que fazer? Para entrar a administração moderna no clube, nós temos que tirar essa amadora, retrógrada, que é isso que está lá dentro. Solano, o Paysandu está desde 2019 tentando voltar para a Série B. Bate na trave em todos esses anos. Acho que é mais, né? 2019, né? 2019. Caiu em 2018. Caiu em 2018. Tá. Aí Náutico, tá certo. Aí vem pandemia, aí tem os 2 quadrangulares de lanterna. O grande objetivo do Paysandu é voltar à Série B. Sim. Para ti, quais são os pontos que têm que ser corrigidos caso tu assumas imediatamente para que isso aconteça? Você vai tomar um susto. Mas é limpar aquela curuzu. Em que sentido? De vícios. Vícios. Você vai trazer grandes atletas, mas o que ocorre lá dentro não dá. Não dá aquele sentimento de que ali é um ambiente de responsabilidade. É um ambiente de trabalho. Você entra ali para trabalhar e sai para trabalhar. O atleta tem que ser tratado como um funcionário. Se ele assinou um contrato comigo, um contrato bilateral. Eu te pago e você me dá o seu trabalho. Então, esta bilateralidade não existe. Os caras são os reis nós não estamos pagando para o cara ser rei do clube. Nós estamos pagando para ele servir a torcida, para ele dar os títulos para a torcida, como era antigamente. O Paysandu tem a maior torcida da Amazônia. O Paysandu tem os maiores títulos conquistados em toda a nossa região. Como foi conquistado isso? Com responsabilidade. Nós tínhamos ídolos, porém nós sabíamos escalar toda a nossa equipe. Se você me perguntar a equipe de 66 do Paysandu, que foi meu tempo, eu te escalo. Mas eu não sei mais, o Paysandu perdeu, descaracterizou-se completamente. Com essas coisas de o executivo vem de lá, contrata 30, 40 jogadores, que é isso? Isso aí é um desrespeito à instituição. Terá executivo na tua gestão? A princípio, eu vou dizer para você o seguinte, eu estou conversando isso com o doutor Prado.
Pode ser que sim, possivelmente terá, mas também não é uma garantia plena. Mas isso aí é ele que vai decidir. Eu sou o tipo do cara o seguinte, você tem que ter a humildade de entender qual é o teu forte e para você dar o seu melhor para aquela situação. E quando você não conhece, delegar para quem conhece. Então essa é a finalidade da minha chapa. Então cada segmento do clube terá um dirigente com conhecimento de causa. Agora, claro e evidente, eu como presidente estarei sempre do lado para acompanhar. Porque a responsabilidade é minha. Então, e por trás da minha responsabilidade está o clube. Agora, o clube precisa realmente de uma limpeza. Eu digo para vocês com toda tranquilidade, porque eu sei como é que está a finança do clube. Às vezes fala, porque nós não estamos devendo nada. Não, realmente, não está pagando dinheiro, nada mais do que obrigação. Agora, e lá atrás, o que é que tem? E essas questões? O Júnior te perguntou de executivo de futebol. E o cargo de coordenador de futebol, que atualmente é ocupado pelo Lecheva? O que tu acha? Mantém esse tipo de cargo ou não? Não. Me explica o que foi que o Lecheva fez como coordenador de futebol, que deu consistência para o clube. O que foi que ele fez? Me aponta uma situação. Eu não estou falando do Lecheva, estou falando da função. O que é que essa função agregou? Eu preferia, por exemplo, no caso do Lecheva, estou dando um exemplo, não é o caso em si, que ele desse uma assistência para a base. Porque a base será o futebol profissional, é a locomotiva, porém a base será a nossa locomotiva. Porque é ali que está o nosso material humano, nosso capital humano, para que nós façamos dinheiro. Então nós temos que fazer um negócio muito sério. Já tem um diretor de base já escolhido, já está definido, é o Gilberto Coutinho. Não conheço ninguém mais que tenha conhecimento sobre a base do que ele para formar atletas. E nós vamos formar atletas. Nós vamos simplesmente cumprir o artigo 3º do Estatuto, que diz formar atletas olímpicos do futebol. Ainda fala olímpico. Vamos chegar lá. Mas como que a gente vai formar? Meus amigos, quantas gerações, vou ficar só nessa década, quantas gerações foram desperdiçadas de atletas? Triste, né? O último que saiu no Paysandu foi pro Pikachu. Quer dizer, despontou mesmo, né? Isso é muito triste. E as gerações de garotos se formando com sonhos são frustrados lá dentro, porque não tem a base. Eles fazem base por base. Por exemplo, futebol feminino. Futebol feminino para cumprir a obrigação com o Profut e com a CBF. Né? Vou acabar com isso. Eu vou pedir ao que nós temos que, para criar a nova diretoria, eu tenho que solicitar ao Conselho Deliberativo, e vou criar a diretoria do futebol feminino. Para que o futebol feminino tenha vida própria. Ele não pode ficar atrelado ao futebol, e o futebol não dá. Não pode ser só uma obrigação do clube, sim, né? E desprezá-los. Eles não olham. Sequer olham. Então não, vamos formar uma diretoria de futebol feminino, será por um diretor ou diretora, mas que eles façam também o trabalho correto. Aí eu vou cobrar desse diretor. Mas aí dentro disso tudo de base de feminino, a gente tem um problema no Pará, que é a competição. Sim. Poucas competições, né? Como a tua gestão ela vai pretender trabalhar com isso em conjunto com a federação para ter competições e ajudar a formar esses jogadores? Excelente pergunta. Primeiramente, sentar com o presidente para saber qual é o projeto dele para as categorias menores, né, que nós chamamos de base. E, evidentemente, dar a nossa sugestão. Mas eu não posso ficar somente linkado ao que vai fazer a federação. O que ela fizer, nós vamos participar? Vamos. Vamos sim. Não nos interessa. Porém, já conversando com o nosso diretor de base, nós vamos, o Paysandu tem 2 ônibus que estão lá parados, um está todo quebrado, nós vamos recuperar o segundo ônibus, para que esse ônibus fique à disposição da base no finais de semana, a garotada sair para fazer. Todo final de semana vai uma visita no interior fazer uma participação. E nessa participação irão, evidentemente, olheiros do clube para dar apoio à nossa equipe, mas também ver a garotada de lá. Na extensão, nós estamos pensando em fazer franquias de escolinhas, começar aqui no nosso interior, quem sabe mais na frente expandir. Tudo trabalho muito bem pensado, bem dirigido e tudo será realizado com calma, com tranquilidade e com objetivo. A base, então, será mais ou menos nesse caminho, através do diretor Jalperce, que já está fazendo. Mas o que eu posso falar para vocês de diretoria?
É isso, a diretoria que mais de futebol que interessa o pessoal. E do futebol profissional, eu acho que daqui nos próximos 15 dias, nós já estamos com a questão mais definida. Amanhã de manhã eu vou ter uma reunião com o Dr. Prado e mais a nossa staff, justamente para tratar deste assunto. Tá entendendo? Que a gente não pode chegar, que futebol é uma coisa tão delicada, o profissional, que eu não posso chegar e estar falando alguma coisa que de repente amanhã pode ser que mude. Então quando tiver já tudo consolidado, aí, olha, vai ter executivo, não vai ter executivo. Essa coordenação não me interessa, vou ser franco. Porque não agregou absolutamente nada. Só fez desperdiçar dinheiro. Como desperdiça esse dinheiro também é outro assunto, que aí eu digo para vocês que nós já estamos estudando isso, já analisando, já está em análise a pessoa que será o nosso, vamos dizer assim, representante para analisar as contratações. Por exemplo, se por acaso nós viemos a contratar um executivo, o executivo vai dizer, olha, está aqui, tem esse jogador aqui. Então vamos analisar a situação desse jogador, não é porque ele trouxe que ele virá, para evitar justamente essas contusões. Eu digo sempre, vocês vão achar graça, mas é uma realidade. Se nós não tivermos uma estrutura correta, principalmente na questão de contratação, e nós não nos adiantarmos nessas contratações, quanto mais passa o ano, vai começar o estadual, vamos contratar uma equipe para o estadual, depois a gente contrata uma para não sei o que mais, depois de que mais. Só que você não está entendendo, acho que eles estão entendendo sim, que a cada 24 horas que vai vencendo no período letivo, vai diminuindo a quantidade de atletas que possam contribuir positivamente para o seu clube, porque ele já está contratando aqui, contratando ali. Então o que acontece? Vai diminuindo a quantidade de bons atletas e aumentando quem? Aí eu digo os 4 itens. É o barqueiro, o ex-atleta em atividade. O ex-atleta em atividade é um clássico aqui no estado. Pois né? é, exatamente. Então, Barqueiro também. o barqueiro, o ex-atleta ex-atleta em atividade, o bichado e o perna de pau. Cada 24 horas que vai vencendo o ano letivo, vai diminuindo aqueles que poderiam contribuir bastante para a equipe e vai aparecendo aqui esses quatro itens. Aí o que acontece? O cara tem que dar satisfação e tem que trazer um. Aí traz, por exemplo, essa questão do Ricardinho, isso é uma cinte. Vamos botar no papel quanto foi que o Paysandu gastou com o Ricardinho? O que foi que ele deu em contrapartida? Sabe por quê? Eu não posso afirmar com convicção, porque eu não tive acesso. Mas tudo indica que os contratos, isso é outra coisa importante, nós vamos ter um jurídico para tratar disso, os contratos que o clube assina com esses atletas, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Eu vou fazer isso, vai passar pelo Conselho Deliberativo. É tudo por debaixo dos panos. Então, onde eu não posso garantir que esse contrato, que não é bilateral, quando trata da rescisão, da multa rescisória, de se eu for jogar no 11 Bandeirinhas de Nova York, eu saio e não pago nada para ti. Aí o outro diz, mas se tu quiser me botar para fora, tu me paga $1 milhão. Evidentemente, os valores estão aqui na especulação. Então, esses contratos, já começa aqui nesse contrato, o desempenho desse atleta aqui na frente. Como é que tu vai brigar com um cara desse? Vou te botar para fora. Manda. Tô doido, tu me manda, eu quero. Entendeu? Então isso aí é um assinte para o clube. Agora, quando você for chegar na conclusão dos fatos, vai ver que onde foi o erro aqui. Então, porque você fez uma administração de gabinete amadora, e deletéria. Por que o conselheiro não pode tomar ciência de que eu estou contratando alguém para a empresa? Se é um conselho, o conselho tem que ser atuante, tem que ser participativo. Mais do que nunca fala-se sobre a saúde financeira dos clubes. Sonhando mais alto, a gente viu o Flamengo fazer uma retenção muito grande de gastos para poder chegar onde está. O Remo começou a fazer isso. 2 perguntas em uma só. Como que tu pensa o teu plantel, caso eleito? Sei que isso é uma coisa ainda a ser planejada. Pois não. Vai ser de jogadores renomados, se não, os jogadores uma folha mais enxuta para poder honrar com os compromissos? E se tu tens noção disso, quanto que é a dívida do Paysandu atualmente? Bom, vamos lá. Especialmente com Justiça do Trabalho, né? Que a gente sabe que normalmente costuma ser maior. Vamos lá. A questão da contratação, aquilo que eu lhe falei, nós vamos fazer contratações dentro da realidade do clube.
sem dar a passada maior do que a perna, porque senão você vai ter uma distensão que você vai passar o resto do ano, tipo o Ricardinho, aí, sem poder contribuir, né? Então, a realidade, nós vamos trabalhar com a realidade. Agora, com muita responsabilidade. Nós temos como buscar atletas. Nós temos conhecimentos para buscar atletas com grandes clubes. Não é possível que a gente não consiga um aqui, outro ali. Isso sempre foi feito. O atleta o ex-atleta em atividade, isso é coisa de hoje. Porque lá atrás, o que é que os diretores passados faziam lá atrás? Traziam, iam na juvenil desses clubes e traziam esses atletas que estavam começando. Ah, mas hoje é difícil porque o juvenil já está. Mas o que já está, o clube quer, mas tem um clube que não quer, que você analisar proporcionalmente, ele serve para nós. Da mesma intensidade que aquele atleta que é juvenil, que já está caro, já tem um valor, que é justamente o capital humano dele, já está elevado para aquele clube, sim, mas tem aquele que o capital humano dele não está tão elevado, que evidentemente ainda não interessa para aquele clube, mas a sua performance proporcionalmente bate aqui com a gente. Nós não estamos aqui, nós estamos, em realidade, o nosso patamar mais embaixo. Então eu posso captar garotada do patamar nosso aqui para poder justamente servirmos. E com valor, sem gastar muito. Agora, diferente de você trazer 20, 30, 40 jogadores que estão jogados por aí, e aqui. Agora eu penso sim, justamente que a questão desses contratos tem que ser vistos, mas com toda certeza. Agora, Solano, em relação, já mudando de assunto, Tá. ao sócio torcedor, o que tu planeja para esse teu mandato, caso tu seja eleito? Hoje o Paysandu tem aí mais de 6.500 sócios. Eu pretendo pelo menos triplicar. Por quê? Vou te dizer logo, a primeira ação já está definida, eu tenho contato constante com a torcida. Graças a Deus eu tenho, nesse período dos últimos 60, 90 dias, que eu lancei minha candidatura no dia 4 de julho. Então, o meu relacionamento com a torcida é o mais cordial possível. Eu me orgulho disso. Então, eu já disse para eles, vou dizer aqui, para todo o Brasil, que eu sei que vocês têm uma audiência imensa, que já está no nosso projeto, é real do nosso projeto, que é uma ação que não depende somente da diretoria executiva. Eu tenho que pedir de convocar uma Assembleia Geral, e a Assembleia Geral e a aprovação da Assembleia Geral. Mas quando nós assumirmos, eu vou convocar a Assembleia Geral e vou pedir que a Assembleia Geral acolha esta nossa pauta, que é que o sócio torcedor, ou sócio bicolor, né, esses 6.000 e poucos são hoje, tenham direito a voto no Paysandu. Meu amigo, eu não tenho medo de voto de torcedor. Eu acho que o torcedor, o sócio torcedor, se ele está contribuindo, ele tem que participar. Então isso aí já é definido. Eu já disse para eles. Sócio torcedor, na minha gestão, terá voto. Agora, e tem que entender que eu dependo da Assembleia Geral, que se dependesse de mim, eu já estava assinando e registrando em cartório. Mas nós vamos fazer um trabalho para que a Assembleia Geral entenda que é importante ter a adesão desses sócios. É um processo meio demorado, porque tem os critérios e tal, será elaborado. Mas também grandes clubes do Brasil, o internacional, eu tenho estudado a proposta do internacional, não é nem a proposta, real, já o internacional, já o sócio torcedor já vota. Então, estou me embasando justamente nesses critérios que ele está usando. Então, isso já é uma condição definitiva. Outro detalhe importante, que eu já até falei isso hoje, isso aí é primeira mão para vocês, com a torcida organizada. Eu vou criar, nós estamos analisando, já está em estudo, nós criarmos um vínculo com as organizadas, clube organizado, organizada clube, porém com critérios. Então esses critérios nós já estamos analisando. Se tiver todo ponto, eu vou chamar as organizadas nos próximos 15 dias. Gente, o que eu vou prometer para vocês é isso. Eu não vou prometer para vocês o seguinte, olha, vou dar 100 ingressos para vocês. Isso aí é você dar migalha para querer colher, né? Você plantar migalha para querer colher uma floresta. Não. Vocês terão isso aqui da gente e vocês vão. Porque o que eles dão para nós é brincadeira, é desproporcional o que uma torcida dá, porque o clube retribui. E é impossível também o clube pagar o carinho e afeto que eles dispensam para o clube. É impossível. Porque a torcida,
ela não é só aquela que está no estádio, aquela que está no ginásio, é aquela que está no campo de atletismo, é aquela que está no jogo de porrinha, terreno, Paysandu, eles estão lá. Então, essa torcida merece um respeito, merece um acolhimento. Então, nós estamos trabalhando também isso, especificamente para as torcidas organizadas. Torcedor bicolor, na nossa gestão, nós vamos fazer com que ele tenha direito à volta. E a organizada, nós vamos criar criteriosamente um vínculo entre nós e eles, para que eles também entendam que eles terão responsabilidade. Nós vamos assumir responsabilidade com eles e eles conosco. Sempre olhando a questão bilateral, porque todo relacionamento tem que ser bilateral. A partir do momento que ele pende para um lado ou para o outro, pode ser que quebrar. Até o relacionamento conjugal, você sabe que é isso. Então nós temos que saber equilibrar. E é isso que nós vamos tratar com relação às nossas torcidas. Tem alguma última pergunta para a gente finalizar? Não. Só, então, uma última fala tua, Solano. Por que ser presidente do Paysandu? O que deu na tua cabeça? Qual foi a luz que brilhou para falar assim, quero ser presidente desse clube? Não foi luz, nem nada assim. Primeiro que eu nunca tive essa pretensão. Eu passei, como eu digo para você, passei os últimos 4 anos focado dentro do Conselho para resolver as questões drásticas que estavam acontecendo. Tanto que, mas já vinha me passando pela cabeça o seguinte, porque eu vi que nós temos uma oposição que não é uma oposição forte. Até porque, coitado, nós somos pouco proporcionalmente no Conselho. Mas as coisas estavam acontecendo de uma forma assim tão séria dentro do Conselho, com desvios de questões estatutárias até, que na reunião do dia 4 de julho foi posto a apreciação determinada da pauta, agressiva até, e o plenário votou todo a favor. Você já viu o seguinte, a pauta do dia é a aprovação, apreciação e aprovação do exercício de 2021 do presidente X. Não vou usar nomes aqui. Então, vai para o plenário aprovar ou não. Aí o parecer do Conselho Fiscal está lá na sala do Conselho Deliberativo para qualquer conselheiro ir lá, tomar conhecimento para emitir o seu voto na reunião. Não vai ninguém. Está lá, o parecer fica lá. Nenhum conselheiro vai para ver pelo menos o que é que ele vai votar. Aí chega no dia, voto pela aprovação. Por exemplo, nessa aprovação do Maurício, nós tomamos de 47 a 16. Aí o que culminou? Aí é um fato que eu posso falar porque é público. Esse é um assunto grave. Vou finalizar com esse assunto grave. Nosso trabalho na nossa Comissão Especial do Ativo Realizável, nós buscamos tudo. É um trabalho muito sério, e posso dizer até científico. Nós usamos muitos métodos para justamente buscar os detalhes. Mas esse aí não precisou nem ter muita prescrição. Nós começamos também a analisar o portal Transparência. Aí, como nós olhamos o portal Transparência, ele estava lá. Empréstimos via presidente. Eu falo essa palavra, os caras já estão tremendo uma hora dessa. Estão olhando lá e estão tremendo. Empréstimo via presidência. Mas eu posso falar o que está no portal, então está público. Aí eu disse, o que é isso? Aí começamos a analisar. Aí tinha lá, 31/12/2020. Paysandu deve 24.750 para o ex-presidente Sérgio Serra, deve 20 mil para o ex-presidente, para o presidente Maurício, 31/12/2020. 1.338 para o Tony e 2.100.000, cento e pouco para o RGP, o Ricardo. Não veio. Quer emprestar para o clube para... Perfeito, sem problema. Só que tem o seguinte, que eles têm que entender que assim como tem leigo, tem aqueles que se interessam. Eu sou um cara que eu estou constantemente com o estatuto. E conheço o estatuto de ponta a ponta. Não tanto quanto advogado que diz assim, o artigo tal, na página tal, não. Eu tenho que procurar. Então, tem lá um dos artigos do estatuto com relação ao empréstimo, que ele diz o seguinte, que o empréstimo qualquer pessoa pode fazer, sócio, não sócio, colaborador, diretor, quem quer que seja pode fazer empréstimo.
mas desde que aquele empréstimo passe pela aprovação, que o artigo fala ad referendo, do plenário do Conselho Deliberativo. Aí quando eu comecei a olhar, aí eu tenho todas as atas desde 2016, quando eu fui dado a conselheiro nato, eu tenho todas as atas. E também nunca deixei de faltar reunião. Eu digo, eu não me lembro de alguém ter feito pedido de empréstimo nas reuniões. Só teve uma, que eu não esqueço a data, foi no dia 20 de janeiro de 2020, que o senhor Ricardo Gluckpol esteve presente no plenário para pedir autorização do plenário que ele precisava emprestar o Paysandu R$200 mil por aí, para pagar o Profut no dia seguinte, inclusive, senão o Paysandu perderia. Aí nós, imediatamente, o plenário deu por unanimidade a autorização. Inclusive, ainda disse assim, o Paysandu pode me pagar como ele puder me pagar e tal. Bom, nós autorizamos 200 mil, mas se você somar os números que eu falei aqui, dá 4 milhões e pouco. Aí eu peguei e disse, vem cá, e aí? Aí eu peguei e fiz esse ofício para o clube e disse, olha, eu quero que seja explicado esses empréstimos aqui. Até hoje não responderam o ofício. Bom, eu fiz no plenário eu fiz a denúncia, que é isso aqui, não teve autorização a exceção dessa aqui do dia 20 de janeiro não teve autorização. Como é que o Paysandu não deve nada? É irregular o empréstimo, então o Paysandu não tem responsabilidade. Os presidentes que se viram aí para buscar. Ou então traga a documentação para nós analisarmos, se tiver legal a gente paga. Nessa noite eu dei até um presente para o Paysandu, porque o presidente Toni, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que tinha 1.338.000 a receber, diante da minha manifestação, não, até porque eu disse assim, me dá o direito, em função dessa questão de valores de empréstimo, sem autorização, me dá o direito de dizer, você que o clube lhe deve 2 milhões, eu posso dizer que você deu 100 mil e está cobrando 2 milhões, você não tem nenhum comprovante. Mas daí disse assim, mas veja bem, eu estou especulando, não estou afirmando nada. Bom, finalizando, tem que dizer que o tempo já está curto. O presidente Toni levantou e disse, olha, como o 1.338.000 é meu, eu abro mão desse valor. Eu faço doação para o Paysandu. Então, eu dei um presente de 1.332.000 nessa noite para o Paysandu. Aí, na mesma hora, o Ricardo Gluckpol disse, olha, eu não posso fazer porque são várias pessoas, não é só meu dinheiro, tenho que falar com os outros. Tá bom, conclusão. Fechando. Acabou, ficou nisso. Aí, logo em seguida, é que eu te digo, ia tão bem, né? Aí o seu Toni vira e diz assim, mas agora, para ficar um negócio mais legal, organizado, vamos voltar agora aqui para regularizar os outros empréstimos. Eu digo, não, presidente, como assim? Se é irregular, como é que vai? E depois eu tenho ofício aí. Você está atropelando o meu ofício. Tem que responder o meu ofício. Aí eu fui atropelado. Não, jogaram no plenário. Aí o plenário simplesmente, por uma maioria estúpida, aprovou a regularização do empréstimo irregular, dizendo que o Paysandu tem que pagar, aí no caso, 3 milhões e pouco, porque os caras emprestaram sem documento. Seria a mesma coisa assim, de eu dizer, de repente, virar para o Alexandre e dizer, olha, tu me deve R$1.000, me paga R$1.000. Como? Quanto me emprestaste? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Aí, quando o plenário, nesse momento, aprova, eu peço a palavra, e foi nesse momento, digo, olha, não suportando mais tantas aberrações, não suportando essas... eu não lembro o termo que eu usei, não foi ditadura, foi a questão, esses arroubos autoritários dos senhores. Eu quero dizer que a partir desse momento eu estou lançando minha candidatura a presidente do clube, porque só vejo por aí a forma que eu possa combater a atitude nefasta que os senhores estão fazendo com o clube. E uso o termo mesmo, que na minha opinião é. E, presidente, que conste na ata que a partir de agora eu estou lançando a minha pré-candidatura a presidente. E vamos nos bater lá na frente. E é isso que está acontecendo. Desculpa ter falado, mas era para chegar nesse denominador. Foi o motivo mesmo. Foi a indignação de ver o trato
uma das coisas que mais a gente ama, que é o nosso clube. A nossa chapa, finalizando agora de vez por todas, a nossa chapa é, acima de tudo, Paysandu. Nosso objetivo é resgatar a integridade moral e patrimonial do nosso clube com muita honestidade de propósito. Então é isso, estamos conversados. Obrigado. Valeu, Solano, obrigado por ter participado, cara. Eu que agradeço a boa vontade de vocês comigo, que eu quando eu começo a falar, aí quando o assunto é Paysandu, então, e quando o assunto é defender o Paysandu, que tá dodói, mas nós vamos tirar ele lá de dentro da CPI, e vocês vão ver qualquer dia desse, eu e o Paysandu correndo na doca, o Paysandu saudável e forte. Tem que ser pré-requisito, né, para ser presidente do Paysandu. O Ricardo Buquipô fala bacana, tu falas bastante, o Maurício fala muito. Para ser presidente do Paysandu, o cara tem que saber falar bem. E vocês todos falam muito bem. Agora, com detalhe, não só fala bem, como cumprir o que fala. Importante. Exatamente. E o meu compromisso maior, evidentemente, além de ser com a instituição, é com a torcida. Eu já disse para eles. É só para falar um negócio importante, desculpa. Fica à vontade. Não é importante com relação ao clube. O meu conselho fiscal, o meu conselho deliberativo e a Assembleia Geral, que são os poderes sociais do clube, mais a diretoria executiva, eu já falei com eles e cada um que eu convido para fazer parte desses poderes sociais, eu digo, você vai fechar um pacto comigo agora. Qualquer distorção que acontecer na minha diretoria executiva, seja quem for, vocês vão denunciar. Porque nós temos que acabar de uma vez por todas com essa relação promíscua que tem entre os poderes. A Direx manda o exercício para o Conselho Fiscal apreciar, o Conselho Fiscal recebe, dá o parecerzinho, manda para o Conselho Deliberativo, fica tudo. Isso vai acumulando. E vai acumulando, e vai acumulando. Foi aprovado por unanimidade com recomendações. Cadê as recomendações? Aí passa por outro, aprova com recomendações, e recomendações passadas fica lá. Aí vai mutuando recomendações. Então eu já disse, na minha gestão não haverá isso. Apareceu, denuncie. E agora, ganhando a eleição, quando for aquele período de transição, você pode ter certeza. Vou estar aqui, com o Maurício lá, para ele fazer a transição comigo, mas aqui do meu lado está o advogado, está o contador, e está o cara que faz a busca, auditor. Estão aqui. Mostra aí. Qualquer pendência que fizer, eu não vou levar comigo. Não vai levar comigo. Se tiver pendência, assine aqui. Você é responsável, assine aqui. E nós vamos fazer os tratamentos cabíveis, jurídicos, se for o caso, o que seja. É essa a forma que nós vamos tratar, com honestidade de propósito e com muita transparência. Valeu, obrigado e desculpem aí. Valeu, Júnior, pela participação. Valeu, Alexandre, valeu, Solano. A gente volta o mais breve possível também com o próximo candidato à presidência do Paysandu. Maravilha. Lembre-se de assinar o nosso canal aqui no YouTube, tá? Deixa o like aí nesse conteúdo e entra no RomaCast para ouvir os nossos outros podcasts, que em breve nós voltamos. Um grande abraço, valeu.